bem? Você trouxe suas meninas? Essa aqui é minhas meninas. Oi, gente, tudo bem? Elas já estão em casa já. Como é que vocês estão, meninas? Ô, Sari, hoje você viu que eu trouxe a Vanilla pra combinar contigo, dá uma olhada. Por quê? Olha aqui, ó. Ela tá roxa também, ela tá lilás. Que é isso? Eu tinha deixado elas preparadinhas pra trazer. Tudo e no fundo limpinho. de casa tem um pé de amora. Ah, mentira. Adivinha onde que ela deitou? Na amora. Na amora. Ah, Aí, gente, ó. olha isso. Ela veio combinando com você, ó. Vanilla, pra combinar comigo. Quem que aguenta aí? ele? Linda. Fala, esse aqui é estilo. Você conheceu algum cachorro roxo ou não? Não, Aí, ó. tá vendo? Essa é a primeira. Doutor, vamos falar do Vamos, assunto sério. vamos falar sério. Eu fiquei sabendo que há 40 dias um cachorro morreu em São Paulo, vítima da raiva, né? E só esse ano no Brasil, 2 pessoas morreram por causa da raiva. A minha pergunta é, a raiva não estava, como que posso dizer, acabada? No Brasil não existia mais ou não? Como é que é? Na verdade, o Brasil, Sara, é uma região endêmica, né? Devido ao clima, temperatura, enfim. O que acontece é que existe um controle. E, infelizmente, existem algumas regiões que elas têm uma maior incidência. No Paraná nós tivemos a região de Cascavel, na região de Toledo, uma incidência muito grande e é mais comum ou mais frequente, digamos assim, nos bovinos, tá bom? Mas a raiva, ela precisa ser controlada, né? Essa notícia que você disse, realmente no estado de São Paulo, lá no bairro, acho que do Butantã, se eu não me engano, teve um cão. Depois de 40 anos, teve um cão com a raiva. E a gente sabe que a raiva, ela é letal, ela é fatal, tanto para os cães, para os gatos e também para os seres humanos. Então é uma doença que precisa ficar muito, muito atento. O que é exatamente a raiva? Porque quando a gente fala de raiva, talvez até o nome seja por isso, parece que assim, o cachorro tá bravo, fica nervoso, daí ele morde alguém, daí o cachorro começa a babar. Porque eu sempre já ouvi falando assim, meu pai sempre falou, eu fui mordida por um cachorro, tem até uma cicatrizinha aqui. E daí ele falou assim, o cachorro tá bem? O cachorro tá babando? Eu falei, por quê? Porque se for raiva é perigoso. É isso mesmo. Perfeito, exatamente. Na verdade, a raiva, é um vírus que ele é transmitido pela saliva, tá bom? Dos animais infectados. Então, os mamíferos, de uma forma geral, são os animais infectados. E quando um cão, por exemplo, ou um gato, até mesmo um ser humano, ele é infectado pelo vírus da raiva, ele vai desenvolver sinais neurológicos. E dentre os sinais neurológicos, a gente tem convulsão, alteração de comportamento. Então ele pode ficar mais agressivo? Pode. Então essa encefalite, que é a inflamação do cérebro, do encéfalo, ela vai causar sinal neurológico. Então a cachorro fica mais agressivo, ele muda de comportamento, ele começa a salivar, né? Então ele pode ter hidrofobia, que a gente fala que é medo de água. Então essa associação que é feita, né, com o cão babando, bravo, realmente correto. Isso é correto. Que antigamente a maior incidência era de cães, então associa a raiva ao cão. Mas eu nunca pensei que um gado poderia ter. O gente, gato... gado ou gato? Os dois têm, mas a maior incidência é nos gados. Nos bovinos, vaca e boi. Porque eles vivem lá e tem maior incidência de morcegos hematófagos. Então, o morcego vai lá, na saliva, vai sugar o sangue do bovino. E a hora que ele morde para sugar, ele vai transmite. Então, essa doença da raiva, ela vem dos morcegos. Na verdade, ele é um transmissor, né? Um hospedeiro que ele transmite. Porque é a forma de transmissão mais comum. Mas, por exemplo, gambá, coati... sagui, esses macaquinhos também podem transmitir a raiva se eles estiverem contaminados. Tá? O que preocupa a gente são os pets. Por quê? Porque é o que a gente tem o maior contato, digamos aqui, assim, né? Dentro de casa. Exatamente. As crianças e tudo mais. A gente tem uma matéria que explica um pouquinho mais e conta desse caso aí de São Paulo. Vamos ver um pouquinho então sobre a importância da gente conhecer as zoonoses e evitar a raiva. A cachorrinha foi resgatada da rua no fim do mês passado. Foi levada pela tutora para um hospital veterinário, onde ficou internada e apresentou comportamento agressivo. Durante o atendimento, 3 pessoas foram atacadas, 2 veterinários e um enfermeiro. Todas foram vacinadas e tomaram soro antirrábico. Ela apresentava algumas lesões de pele e até nesse momento ela não apresentava quadro neurológico evidente, sendo sugerido que esse animal ficasse internado para observações, né, com relação ao seu estado de saúde, já que esse animal foi resgatado. O hospital informou que o quadro de saúde da cachorra piorou e ela teve que ser sacrificada. O corpo do animal foi encaminhado para a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. Exames constataram que o cão estava com raiva. A raiva é uma doença infecciosa viral grave.
Ela afeta mamíferos, inclusive humanos, e a transmissão acontece com o vírus presente na saliva do animal infectado, quando ele morde, lambe ou arranha. O maior transmissor no mundo para as pessoas ainda são os cães e gatos. Então, eles são o alvo principal das campanhas de controle ainda. Em pessoas, a gente sabe que tem a hidrofobia, a pessoa não consegue tomar água, não consegue se alimentar, o cão, o gato e os outros animais também. O vírus afeta o sistema nervoso central e provoca inflamação no cérebro e em outros órgãos. É letal em quase 100% dos casos, mas a contaminação pode ser evitada. Para isso, cães e gatos devem ser vacinados todos os anos. As doses são oferecidas pelo SUS em postos de vacinação. O último caso de raiva canina registrada na capital paulista foi 40 anos atrás. No interior do estado, na cidade de Havaiandava, houve um registro em 1998. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo disse que intensificou a vacinação de cães e gatos. A Normeni, que é super atenta aos cuidados com a Estrela de 9 meses, levou hoje a cachorrinha para tomar a primeira dose contra a raiva. Porque do mesmo jeito que a gente trata de uma criança, tem que tratar dos animais. Eu tenho medo de perder minha cachorrinha. Então, a vacina anti-raiva, já estou protegendo ela. É isso aí. Só para vocês terem uma noção, gente, desde 1983 não era registrado um caso de cachorro com raiva em São Paulo, tá? Então isso é muito sério. Por quê? Você fala assim, então é só cachorro? Animais silvestres também. Também. Só que o animal silvestre a gente não consegue controlar. Então o que a gente deve fazer é manter distância. Coati, macaco prego, então sagui. Então esses animais que muitas vezes o ser humano acaba tendo contato, ou vai no parque, quer alimentar... Sim, vai lá pra Foz do Iguaçu, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado porque eles são transmissores sim, se eles estiverem infectados com a raiva. E geralmente, às vezes, normalmente eles têm alteração de comportamento. Então são aqueles animais que eles vão atacar o ser humano. Então coati... Então o ideal é manter a distância. Esses animais silvestres mantêm a distância. E no caso, o que a gente tem em casa são os pets, tanto os cães, quanto os gatos, e a vacinação. Então, a única forma de você prevenir é a vacinação. Vacinar. No caso dos cães, elas são, eu considero obrigatória, a vacina de raiva, porque só ela pode proteger você em casa, que é tutor, e toda a sua família. É isso importante a gente falar. A gente está protegendo os animais, mas a gente está protegendo a gente mesmo, as pessoas que a gente ama. Já, eu vou falar uma coisa para você. E se você for mordido por um animal na rua, como fazer, o que proceder? Já eu falo, tá bom? Já a gente conversa por isso. No Brasil, 2 pessoas morreram por causa de raiva. Raiva é uma doença, é uma zoonose que vem dos animais e que nós humanos podemos pegar. Como? Através da saliva, através de uma mordida, que pode ser dada por um cachorro, por um gato, até mesmo gado a gente pode pegar? Gado, se você tiver contato com secreções... Pode. Placenta, geralmente quem trabalha. Então, por exemplo, eu, como médico veterinário, e grupos de risco também devem... Aí a gente toma vacina com regularidade, Porque realmente teve um caso de um senhor, acho que no Mato Grosso, que ele adquiriu raiva, Porque ele teve contato com um bezerro, ele foi fazer o manejo desse bezerro e ele estava contaminado. Entendi. Então ele teve contato, tá bom? Daí você me pergunta, Sara, então tá bom, eu já sei que os animais de casa nós precisamos vacinar, é o que tem que ser feito. Mas vamos supor que você está passando na rua e um animal te morde. E você não conhece um animal de rua, você não sabe se ele foi vacinado ou não, E aí, o que fazer nesse momento, doutor? Bom, deve ir imediatamente, para um pronto-socorro, um posto de saúde. Porque assim, por exemplo, se levou uma mordida que é um animal conhecido, por exemplo, é feita a monitoração do animal durante um período de 10 dias, tá? E é feito todo um protocolo na pessoa que recebeu a mordida. Bom, se é um cachorro de rua que eu não tenho contato, por exemplo, então é feito todo o protocolo, que geralmente é o soro e a vacina, tá bom? Então quem, porventura recebeu... Olha, folga. É o microfone. Recebeu uma mordida de um pet da rua, então deve procurar imediatamente
o posto de saúde para que seja feito todo o cuidado. E é uma doença de notificação obrigatória. Então, assim, o Ministério da Saúde, a vigilância, ela monitora todos os casos. Então, a pessoa que foi mordida, ela é acompanhada, né, pelos profissionais do posto de saúde ou do hospital. Agora uma pergunta, você falou que a doença vem do morcego, mas, por exemplo, a gente tem morcego em casa, no quintal, nas árvores. Você pode pegar a doença diretamente do morcego ou não? Perfeito. Ai. Por isso que a orientação é, quando eu ver o morcego no chão, jamais eu mexer nesse morcego. Ou se ele estiver voando durante o dia, porque isso reflete uma alteração de comportamento no morcego, então pode ser que ele esteja contaminado com o vírus da raiva, né? Ou o morcego que for morto, o morcego que esteja no chão, eu jamais devo manipular ele, que é sim uma fonte de contaminação. Ai, gente, que saudade desse cheirinho de au-au. Ela se derrete toda. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa que eu sou. Te deixei um beijo agora, menina. Você vai sair com um beijo. Uma tá de lilás e a outra tá com um beijo. Ai, coisa mais gostosa. Vamos cuidar desses animais e vamos cuidar da gente também. Perfeito. Doutor, obrigada. Assunto super importante. Adorei que a gente falou sobre isso. Perfeito. Acho que é importante a gente conscientizar. Sério, gente. E fazer, sério. E fazer um apelo, né, para todo mundo que tem pet aí em casa. Verifique a carteirinha de vacinação se está em dia, se não tá, corre para o seu médico veterinário de confiança, faça a vacinação, que só assim a gente consegue proteger toda a nossa família aí, né, dessa zoonose que a gente sabe que ela é fatal. Obrigada, doutora André Matos aqui com a gente. Obrigada, meninas, vocês são maravilhosas. Hoje